Irmãos, boa noite, paz seja convosco. Deus abençoe e ilumine a vida de cada um. Nós iremos, neste momento, estar iniciando a nossa transmissão, a nossa live. Melhor a iluminação, né? Mas vamos fazer uma oração pedindo direção, da parte do Senhor, instrução da parte do Espírito Santo sobre a nossa vida nessa noite. Senhor Deus, nós te louvamos, nós te exaltamos, meu Pai. Nós agradecemos, Senhor, pela a oportunidade, a graça que o Senhor nos concede nessa noite, podermos compartilhar da Tua Palavra. Meu Deus, que neste momento o Espírito do Senhor, que é um Espírito de revelação, Deus esteja sobre nós, nos iluminando, ó Pai, nos dando direção e entendimento da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, nós vamos nessa noite falar um pouco a respeito de doutrina e costumes. São duas coisas distintas e são duas coisas que causam, uma certa confusão na mente de muitas pessoas, né? Nós podemos perceber que muitas pessoas elas confundem doutrina com costume. E outras tantas pessoas colocam os costumes acima da doutrina. Então hoje, às vezes quando você ouve falar que vai falar sobre doutrina e costumes, logo pode-se pensar na saia, no cabelo, no brinco, na maquiagem, enfim. São coisas que nós podemos estar tratando. Mas hoje nós vamos falar, tentar fazer e trazer um esclarecimento, uma orientação a respeito mesmo, da diferença, da distinção entre essas duas coisas. Pois bem, então, nós vamos ler um texto que está na carta que o apóstolo Paulo escreveu a Tito, capítulo 2, versículo 1. Tito, para os irmãos acompanharem, você que está com a Bíblia em mãos, está depois de Timóteo. Depois de Timóteo, você vai encontrar a carta que o apóstolo Paulo escreve a Tito, capítulo 2, versículo 1. Está escrito assim: uma orientação que o apóstolo Paulo ele passa a Tito, que era um pastor de uma das igrejas que Paulo havia fundado, Tu, porém, falo que está em harmonia com a sã doutrina. Tu, porém, prega, ensina, orienta, conforme a sã doutrina. Por que dessa orientação do apóstolo Paulo, ao seu discípulo, que agora era responsável por um grupo de pessoas, por estar cuidando, estar pastoreando de um grupo de pessoas? E Paulo destaca, e nós vamos ver em outras oportunidades também, como a Timóteo, que também era um pastor, Paulo, ele orientando e ele falando a respeito da sã doutrina. Por que essa distinção? E por que Paulo, ele fala, ele especifica, ele não fala somente, fala da doutrina, mas ele faz questão de especificar e dizer, fala a sã doutrina, ensina de conformidade com a sã doutrina. Vamos entender isso então. Veja bem, a doutrina, ela é divina. Nós estamos falando de doutrina e costumes. Então, um dos diferenciais que existem entre doutrina e costume é que a doutrina, ela é divina. Ela é inspirada por Deus e inspirada pela palavra de Deus. O costume, ele é baseado ou imposto por convenções humanas. Vamos tentar explicar de uma forma melhor.
toda denominação, né, independente dela ser evangélica ou não, ela, por obrigatoriedade, ela tem que possuir um estatuto. E o estatuto que rege toda organização, sendo ela uma igreja ou não, é o livro de regras, condutas, né, que dita as regras e as condutas, aquilo que aquela denominação preza, aquilo que aquela denominação acredita, aquilo que tem que ser praticado por aquela denominação. Isso é costume, né? Não é doutrina, porque não vem de inspiração divina, vem de convenção humana. Como o nosso irmão tem comentado aí, a doutrina é bíblica, o costume é criado pelo homem. Então o costume ele é uma regra ditada pelo homem. Todo costume é ruim? Não, de maneira nenhuma. A partir do momento que o costume ele não ultrapassa ou ele não se impõe à palavra de Deus. O costume ele não é ruim e ele pode ser observado a partir do momento que o costume ele não ultrapassa os limites da doutrina, os limites que a doutrina nos impõe. Então, vamos destrinchando esse assunto e vamos, né, buscando entendimento. Então, até aqui eu creio que está claro. Doutrina divina, inspiração da palavra. Costumes, né, vem de convenção humana. Nem todo costume é ruim. Um costume só se torna ruim a partir do momento que ele extrapola os limites da doutrina. Pois bem, doutrina, vamos para a definição de doutrina. Conjunto coerente de ideias fundamentais a serem transmitidas. A palavra doutrina no original grego quer dizer ensino. Então, doutrina é o ensino da palavra. O ensino da palavra. Mas esse significado ele pode abranger todo tipo de ensinamento. Ou seja, de uma forma abrangente, de uma forma geral. De uma forma abrangente, de uma forma geral, né? A doutrina, ela é o ensino. Doutrinar é ensinar. Quando você vai ensinar, por exemplo, uma pessoa a tocar um instrumento, não é um ensino bíblico, mas é um ensino. Você está doutrinando aquela pessoa. Quando vai se ensinar uma pessoa uma profissão, né? Não é um ensino bíblico, mas é uma doutrinação. Está ensinando, está doutrinando. Então Paulo, com muita sabedoria, meus irmãos, ele faz essa distinção de doutrina e sã doutrina. Quando Paulo ele fala, né, primeiro aqui a Tito, tu, porém, fala o que está em harmonia com a sã doutrina. Paulo ele não está falando de um outro ensinamento qualquer, revendo, né, como eu acabei de dizer aqui. Doutrinar é ensinar. Qualquer tipo de ensino é uma doutrinação. Mas quando Paulo ele destaca, ele fala a sã doutrina, ele está falando única e exclusivamente do que a palavra rege, do que a palavra ensina, do que a palavra direciona. Então, quando Paulo ele fala para Tito, fala, ensina a sã doutrina, em outras palavras, Paulo estava dizendo para Tito, ensina a palavra, prega a palavra, né? Doutrina os ouvintes na palavra. Então, doutrina ou doutrinar é ensinar. A sã doutrina é o ensinamento ou a imposição da palavra de Deus. Existe, irmãos, doutrina boa e doutrina falsa. Quando alguém ensina o que, por exemplo,
o que é uma doutrina falsa? Existem pessoas que pregam contra a Trindade. Olha, nós cremos, eu creio na Trindade, na Santíssima Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo, né? Nós não vamos aqui nos aprofundar na questão da Trindade. Isso é um assunto de um estudo separado, que demanda tempo. Mas eu creio, porque a Bíblia me revela a ação da Trindade. Na criação, né? Deus criando, através da palavra, Jesus no princípio era a palavra, e o Espírito Santo se movendo sobre a face das águas. No batismo de Jesus, Jesus sendo batizado, uma voz do céu dizendo: esse é o meu filho amado em quem me comprazo, e o Espírito descendo sobre Jesus, enfim. Né? A Bíblia nos dá argumento, né, da existência da Trindade. Quando Deus ele disse: façamos o homem a nossa imagem segundo a nossa semelhança. Então, a Bíblia nos dá muito argumento, vários argumentos, né, que nos faz acreditar que na existência da Santíssima Trindade. Então, nós cremos. Agora, quando alguém ensina e fala: não, a Trindade não existe. O que existe são manifestações. O Pai era Pai, se tornou Filho, hoje é Espírito. Tem gente que ensina isso. Então isso já não é mais uma doutrina certa. Isso é uma doutrina errada. E é o que nós chamamos de heresia. A heresia é a distorção da palavra de Deus. Não é que não vá ensinar a palavra. O herege, presta atenção nisso. O herege, aquele que prega a heresia, aquele que ensina heresia, ele também usa a palavra. Só que ele não faz da doutrina da palavra uma doutrina boa, ele faz da doutrina da palavra uma doutrina falsa. Ele distorce a palavra, né? Ele coloca a palavra numa ótica dele. Não de uma inspiração, não de uma revelação, porque a revelação da palavra não cessou, ela existe hoje ainda. Mas é dentro de uma ideologia dele, daquilo que ele pensa. Então o herege, ele distorce a palavra. E todo herege, ele não ensina uma doutrina, apesar de usar a Bíblia, abrir a Bíblia, ler textos bíblicos, mas ele pega os textos bíblicos, distorce, desconfigura, tira do contexto, né? Enfim, faz uma salada com os textos da palavra de Deus, sai ensinando à torta e à direita, da maneira que bem entende. E infelizmente muitas pessoas, por não ter base, por não buscar instrução, a Bíblia fala que o simples acredita toda a palavra, a Bíblia fala que nós erramos quando não buscamos conhecimento das Escrituras, a Bíblia fala que o povo se perde porque falta conhecimento, né? Então, quando se pega alguém que não busca o conhecimento, não busca estudar as Escrituras, a heresia, a salada, a doutrina ruim entra na mente da pessoa e acaba, né, cauterizando a mente dessas pessoas. Então, existe a doutrina ruim. Mas o que Paulo ele orienta a Tito é falar da sã doutrina. Ou seja, é pregar a palavra. Olha, irmãos, nós devemos buscar estudar a palavra, buscar conhecimento. Eu sempre digo que a Bíblia, ela é muito mais do que os 66 livros que nós temos aqui. Há todo um cenário histórico, arqueológico, né? Além da revelação, é claro, da palavra de Deus. Então nós devemos buscar, sim, conhecimento, nós devemos procurar, sim, estudar, né, a palavra, nos aprofundar na palavra, adquirir conhecimento dentro da palavra, né? Mas nós devemos tomar muito cuidado, irmãos, para que nessa busca de conhecimento nós não venhamos nos alimentar de doutrinas falsas, de falsos ensinos, heresias, palavras distorcidas, mas que nós venhamos buscar sempre a sã doutrina, o ensinamento, porque nada substitui a palavra. Nada substitui a palavra, meus irmãos. Entenda isso, né? Por mais conhecimento que a pessoa tenha e conheça da arqueologia bíblica, dos historiadores, de tudo,
né, que todo o compêndio que há por trás, né, que são ferramentas de estudar a palavra, mas nada substitui a palavra. A palavra de Deus, ela é a sã doutrina revelada aos homens. Nós vemos no início, lá em Atos capítulo 2, versículo 42, nós vemos no início, né, do 42 em diante, da igreja, a igreja primitiva, o texto vai dizer que todos os convertidos, os novos convertidos, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Ou seja, eles perseveravam no ensinamento dos apóstolos, naquilo que os apóstolos ensinavam, que era a sã doutrina, né? E no começo da igreja, no começo da história da igreja, veja bem, as pregações se limitavam em contar-se, né, as obras que Jesus havia feito no período do seu ministério, né, período de 3 anos e meio. Então os discípulos contavam, né, as obras que Jesus, e aquela palavra entrava no coração das pessoas, e a Bíblia fala que eles perseveravam nesse ensino. Então os cultos, as pregações, né, naquela época, não eram pregações que, como nós vemos hoje em dia, de coach, né, elaborada, cheio de... Não estou falando contra isso, não, né? Você tem algum pregador tendo acesso a esse vídeo agora? Claro, a gente tem que buscar conhecimento, né? Nós temos que subir para o altar com conhecimento para transmitir para as pessoas. Mas veja bem, a sã doutrina, ela se resume na palavra pura palavra. E se sair disso, irmãos, aí é confusão, sabe? Aí é confusão. Então o texto vai dizer que os primeiros cristãos, eles perseveraram na doutrina dos apóstolos, nos ensinamentos dos apóstolos, aquilo que os apóstolos ensinavam, aquilo que os apóstolos transmitiam. Então eles perseveravam nisso, na doutrina. Você que está com a Bíblia em mãos, vamos abrir em 2 Timóteo capítulo 4, para nós lermos um texto aqui muito interessante. Está logo aí perto, né, do texto que nós lemos. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 2. 2 Timóteo 4, 2. Veja bem o que Paulo ele fala com Timóteo. Olha, prega a palavra. Prega a palavra. Sem. Precisa de, né? Não. A palavra não precisa de muleta. Se eu, como pregador, eu não confiar que a palavra pura, ela é poderosa para mudar a vida das pessoas, então não sirva para pregar o evangelho, né? Prega a palavra, insiste, a tempo e fora de tempo, aconselha, repreende, exorta com toda paciência e ensino. Porque chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas desejando ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo os seus próprios desejos. Isso aqui, irmãos, é um tempo até que nós já estamos vivendo, né? Paulo ele fala para Timóteo, olha, prega a palavra, não muda a sua filosofia, não muda o seu jeito de pregar, dá a palavra para o povo, porque a palavra é a sã doutrina. A palavra é a doutrina certa, a palavra é a doutrina verdadeira. Então, prega a palavra para o povo, ensina o povo a palavra, puramente a palavra. Porque vai chegar um tempo onde o povo não irá suportar a sã doutrina, mas eles vão buscar, né, mestres que venham falar com eles aquilo que eles querem ouvir. Porque a palavra de Deus, irmãos, ela é confronto na vida de qualquer pessoa. Você pode ter certeza disso. A palavra de Deus, ela traz confronto na vida de qualquer um, de qualquer pessoa. Então Paulo está falando com Timóteo, olha, prega a palavra, ensina a sã doutrina. Porque vai chegar um tempo onde os homens vão buscar, querer ouvir somente aquilo que agrada a eles. E eles vão procurar mestres que os ensinem desse jeito. Mas você não. Continua na palavra. Continua na sã doutrina. Continua ensinando
a doutrina pura, a doutrina verdadeira, que é a palavra de Deus. Então, veja bem, irmãos, eu espero que até aqui você esteja entendendo o que é a doutrina. A doutrina é a palavra, ou melhor, doutrinar é ensinar, é qualquer tipo de ensino. A sã doutrina é a palavra, pura, sem mistura, direta, objetiva, da forma que está escrito, sem adaptações, sem rodeios, sem costurar muito, para prender pessoas, né? Não. A sã doutrina. Agora, costume. O que é costume? Irmãos, costumes são regras. Como eu disse aqui no início, bem no início do estudo dessa noite, que toda instituição, toda organização, ela, para ser constituída, ela precisa de um estatuto. O estatuto é o manual de regras daquela que rege aquela organização. Toda igreja, ela tem o seu estatuto, que são as regras, a declaração de fé daquela igreja, né? E as regras de conduta. O que é aceitável, o que não é aceitável, o que aquela igreja ensina, o que aquela igreja prega. Então isso são costumes. Nós vemos diversos costumes, né? O costume da saia, o costume de não usar maquiagem, o costume... vários costumes dentro das igrejas. Mas enfim, nós não podemos nunca nos esquecer que o costume ele não está acima da sã doutrina. Tem que se haver essa separação. Tem que se haver essa distinção. Falei que semana passada das várias igrejas que existem. Meu amigo e minha amiga, a partir do momento que você se torna membro de uma igreja e você não concorda com o costume daquela igreja, por exemplo, se não bate palma, se senta separado, se as mulheres obrigatoriamente têm que usar calça, ou melhor, saia, se os homens obrigatoriamente têm que vestir social, não pode usar bermuda, né? Então, se você não concorda, ou em outra instância, se, né, mulher pode usar calça, mulher pode pregar, mulher pode ensinar, se você não concorda com o costume dessa igreja, então muda de igreja. Porque a gente tem que aprender a respeitar os costumes. Eu falei aqui no início, olha, o costume só se torna ruim quando ele ultrapassa a palavra. Quando ele vá contra a palavra. Mas existem muitas coisas, irmãos, que não estão na palavra. São costumes, regra de denominação. Então, se você não pode discordar da palavra. Da palavra nós não podemos discordar. Mas se você não concorda com as regras, então procura um lugar, meu amigo, minha amiga, onde você vai se adaptar, para você servir a Deus, para você ser abençoado, né? Para você não ficar a ele nem beira no mundo aí. Não é verdade? Então procura. Né? Existem muitas igrejas, não é por acaso, irmãos. Né? Mas quando que o costume se torna uma coisa ruim? Vamos ler o texto que está em Marcos capítulo 7. Você que está com a Bíblia em mãos, por gentileza. Abre aí em Marcos capítulo 7. Por exemplo, na igreja, né, onde eu sou pastor, e a igreja qual eu faço parte, a igreja do Evangelho Quadrangular, né, não tem problema nenhum a mulher vestir calça, não tem problema nenhum a mulher pregar, a mulher ensinar. Temos muitas pastoras abençoadas, inclusive a fundadora da igreja do Evangelho Quadrangular, a mulher, né? Quantas almas libertas, a igreja do Evangelho Quadrangular hoje no mundo todo, só aqui na nossa cidade de Igarapé são 14 igrejas. Quantas vidas transformadas, e começou com uma mulher, né? Então, costumes. Se você não aceita, respeite, né? Pelo menos respeite. E procure um lugar onde, né, vai bater melhor com a sua cabeça, bater melhor com a sua visão. Marcos capítulo 7. Agora veja quando o costume ele se torna ruim. Os fariseus e alguns escribas vindo de Jerusalém foram encontrar-se com Jesus.
E repararam que alguns dos discípulos de Jesus comiam pão com as mãos impuras, isto é, sem lavá-las. Presta atenção nisso. Irmãos, peço uma desculpa. Nós estamos lutando contra uma gripe, né? Então, assim, parece que tem um gato arranhando a garganta, mas, né, Deus tem dado graça. Então, se a gente tosse aí, né, já peço aos irmãos desculpa, viu? Continuando. Pois os fariseus e todos os judeus, guardando a tradição dos anciãos, presta atenção, guardando o costume dos anciãos, não era uma doutrina, era um costume, né? Não comiam sem lavar as mãos cuidadosamente. Então veja que não costume. Agora veja o que acontece. Quando voltaram do mercado, não comem sem antes se purificar. E receberam muitas outras coisas para observar, como a lavagem dos copos, de jarros e de vasos de bronze. Então os fariseus e os escribas lhe perguntaram: por que os teus discípulos não vivem segundo a tradição dos anciãos, mas comem pão sem lavar as mãos? Jesus lhe respondeu: hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vós, como está escrito: este povo me honra com os lábios, seu coração, porém, está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos humanos, costumes. O costume é doutrina que são preceitos humanos. Não é doutrina, não é ensinamento que é preceito de Deus, né? Abandonam o mandamento de Deus e vos apegueis à tradição dos homens. Tá vendo, irmão? Quando que o costume se torna ruim? É quando o costume ele se torna maior do que o mandamento de Deus. Preste atenção, agora vai ficar mais claro ainda. Pois Moisés disse: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser seu pai e sua mãe, certamente morrerá. E dizeis: se alguém disser a seu pai e sua mãe: o que de mim podeis receber com benefício a Corbã, isso é, oferta dedicada ao Senhor, vos desobrigais de fazer alguma coisa por vosso pai e vossa mãe. Preste atenção. Deixa eu contar a história para você entender bem. Havia entre os fariseus um livro, um manual de regra, chamado de Costume dos Anciãos. E veja bem, e quando os fariseus eles queriam se desobrigar de um mandamento, eles se recorriam a este manual de regras, ao costume. Vocês estão entendendo? Deixa eu repetir. Quando os fariseus eles queriam se desobrigar de um mandamento, de uma doutrina, de uma sã doutrina, eles pegavam o manual de regra, que eram os costumes, e usavam eles. Jesus deu o exemplo aqui, por exemplo. Eles se apegavam a essas coisas. Não, tem que lavar a mão, tem que lavar a mão por higiene. Mas, enfim, né? Lá, principalmente nessa época de corona, tem que lavar mesmo, toda hora. Mas veja bem, não é o lavar a mão que vai purificar o homem. Porque não é o que entra dentro do homem que torna o homem imundo, não é o que sai do homem. Então, eles tinham essa questão, e eles tentaram pegar Jesus nisso. Só que Jesus chegou para eles e falou: olha, vocês descumprem o mandamento, que é honrar pai e mãe. Quando vocês pegam uma oferta, ou melhor, quando o pai e mãe de vocês estão com necessidade, e vocês pegam o dinheiro e falam: olha, não posso ajudar os senhores, porque isso aqui é oferta, eu tenho que consagrar ao Senhor. Porque os fariseus faziam isso. Honrar pai e mãe é um mandamento. Só que o livro de regra deles, de costume, dizia que a oferta não podia, se tinha uma oferta, eles não podiam destinar a oferta para outra coisa. Então, para eles se desobrigar deste mandamento, que era um mandamento, era uma doutrina, mandamento divino, eles usavam as regras, o livro de regras, para se desobrigar do mandamento. Então Jesus fala: olha, vocês são hipócritas por causa disso. Então, o costume, repito, eles se tornam algo ruim a partir do momento que o costume ele se sobrepõe à sã doutrina, à palavra de Deus. Amém? Então, irmãos, veja bem, por hoje, né, nós vamos ficar com essa introdução. Semana que vem, eu quero trazer aqui mais algumas coisas a respeito de usos e costumes, né? Nós vamos trazer uma lista de costumes que hoje são praticados em várias igrejas, mas o objetivo de hoje, desse estudo hoje, foi fazer essa distinção, né?
explicar o que é doutrina e o que é costume. Eu espero que tenha ficado bastante claro na mente dos irmãos. Doutrina é o ensinamento da palavra. A sã doutrina é o ensinamento da palavra. Costumes são regras humanas. Quando o costume se torna algo ruim? Quando o costume ele é usado para desobedecer a palavra, como os fariseus faziam. Eles usavam um costume para desobedecer a palavra de Deus. Amém? Então espero que tenha ficado muito claro na mente dos irmãos. Semana que vem nós nos reunimos mais uma vez e eu vou estar trazendo semana que vem aqui uma lista de costumes, né, de várias denominações para os irmãos entenderem melhor a respeito disso. Irmãos, na medida do possível, nos ajude a divulgar esse estudo. Compartilha, convida alguém para participar conosco, né? Curte, é muito importante você fazer isso. Vamos estar alcançando muitas pessoas, né? Eu tenho visto aí muitos irmãos participando, eu agradeço os irmãos que têm participado e espero sinceramente que esteja contribuindo, né, na vida espiritual dos irmãos, porque esse é o objetivo, não tem outro, né? E que Deus abençoe. Então, olha, grava isso aí, doutrina, sã doutrina, é o que está na palavra, costume, regra de homens, que não pode desautorizar a palavra. Jesus, eu oro, eu abençoo a cada homem, cada mulher que tem acompanhado, meu Pai, os estudos. Que o Senhor esteja aumentando na vida deles em nome de Jesus. Que o Senhor os abençoe muito. Que o Senhor multiplique a prosperidade sobre a vida deles. Que o Senhor não permita, Deus, que o mal venha chegar até a vida do teu povo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a tua vida. Muito obrigado pela companhia. Sexta-feira que vem nós estamos de volta.